A graça e a paz, meus queridos irmãos. Hoje eu quero falar com você um raciocínio, um pensamento que eu tenho tido, que obviamente foi tirado da Escritura Sagrada, né? Queria comentar sobre a questão da leitura da palavra e da meditação no Evangelho. Porque sabemos que muitas pessoas têm muito acesso a muitas informações referentes ao Evangelho, muitas informações referentes a muitas coisas, mas poucas pessoas meditam naquilo que tem acesso. E é justamente na meditação é que você consegue discernir aquilo que é proveitoso, aquilo que é excelente e desprezar aquilo que é reprovável, aquilo que não é proveitoso, que é prejudicial. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. E quando nós analisamos Salmos, o livro dos Salmos, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O importante é impossível a pessoa ler a Escritura, ouvir, estudar a Escritura de dia e de noite. Não tem como, porque todo mundo tem suas obrigações, seus afazeres, e nós sabemos que o Evangelho ele não é um instrumento de renda financeira. O Evangelho é algo que não tem nada a ver com questões econômicas, né? Então, obviamente, nós temos que ter um trabalho com o qual nós tiramos o nosso sustento. Então, quando você está no trabalho, você não vai poder estar estudando a palavra, mas uma coisa você pode fazer, e é justamente isso que eu quero falar com você. Você pode meditar aquilo que você estudou. E como é que você recebe as revelações do Evangelho? É obviamente que é numa meditação de um estudo que você fez. Porque o que você vai fazer? Você vai juntar coisas espirituais com coisas espirituais e vai fazer comparações. E daí que vai vir a revelação do Evangelho. Amém? Vou dar um exemplo muito simples para você. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 1 diz: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, o que você encontra lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que o apóstolo João, ele está escrevendo e está dando a revelação de Gênesis capítulo 1. Quando você vê, mais adiante você vê que esse verbo se fez carne. Esse verbo, ele foi encarnado. E logo você vê que o verbo que foi encarnado é o próprio Messias. Então, qual é a interpretação exata de Gênesis capítulo 1, verso 1? Em Cristo. Ou seja, aquele princípio é Cristo. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Cristo é a razão da criação dos céus, da terra e de toda a criação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vê? Então, como é que você chega a essas conclusões? Através da meditação da lei do Senhor, de dia e de noite. Aí você pode perguntar para mim, mas que lei você está se referindo? Eu estou me referindo à Escritura, porque a palavra lei também significa instrução, ensinamento. E toda a Escritura é a lei de Deus, é o Evangelho. O Evangelho é uma lei. Por quê? Porque é uma instrução, é aquilo que nós recebemos da parte do Senhor para guardarmos, para observarmos, para
discernirmos o que faz parte da primeira aliança, o que faz parte da segunda aliança, que é a qual a gente está, a aliança atual, permanente, aonde Deus tira sacerdote de todas as tribos, da onde Deus tira reis e sacerdote de todos os povos, línguas e nações, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com você nesse dia, né? A meditação na lei do Senhor de dia e de noite, pois assim você será plantado como árvore plantada aos ribeiros, junto aos ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, um forte abraço a todos aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam seus mandamentos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.